Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala para o professor Gabriel Pacheco. Galerinha, vamos seguindo o baile aqui agora, né? Por quê? Eu quero que vocês pensem o seguinte, pô, Pacheco, tanta coisa foi criada no início, né, ali da inteligência artificial, o esquema veio evoluindo, eu só tinha ouvido falar em machine learning, inclusive, em relação à inteligência artificial, em tal de redes neurais. Qual que é a relação, Pachecão, que eu tenho, então, entre essa paradinha da inteligência artificial, do aprendizado de máquina e das redes neurais? Gente, a relação que eu quero que vocês pensem é essa aqui, ó. Você tem, então, algo que é maior, tá bom? Gente, essa figura aqui é conhecida em tudo que é livro que você for pegar aí, tudo que é curso que você for trabalhar de inteligência artificial, tá? É uma figura bem conhecida mesmo. Então você tem nesse exato momento o quê? Você tem a inteligência artificial como uma área de estudos um pouco maior, ali daquilo que a gente tem a ser trabalhado. Dentro da inteligência artificial você tem, então, duas formas de encarar a visão do aprendizado de máquina e das redes neurais. Você poderia colocar aprendizado de máquina, machine learning de um lado, você poderia colocar o que? As redes neurais, certo? De outro lado. E existe também o que? A galera que trabalha com esse tipo de classificação, cogitando inclusive que você tem inteligência artificial como algo mais abrangente, e dali em diante você vai ter o que? O aprendizado de máquina como algo um pouco mais específico, do jeito que eu te falei, né? Como uma linha de pensamento que veio, afinal de contas, ali da própria inteligência artificial, em que você tem o quê? Como fazer com que máquinas, computadores, sistemas, softwares aprendam, que deu também origem ao data mining, não é nosso objeto de estudo aqui, e dentro da aprendizagem de máquina, você vai ver que de uma forma bem interessante, você consegue colocar também a ideia das redes neurais. Só que mais do que isso, não somente redes neurais. Nos dias atuais, você precisa considerar também que você tem o quê? O Deep Learning. Deep Learning sendo colocado o quê, afinal de contas? Certo? Deep Learning sendo colocado, então, como uma visão que você tem do aprendizado de máquina, da sua aprendizagem de máquina, só que de forma profunda. Lembrando, o Deep significa o que em inglês? O Deep significa profundo. Entenderam como é que acontece esse tipo de classificação? No à toa eu já trago aqui para vocês o quê? Justamente essas três definições. O que vai ser, então, para a tua prova, dentro de qualquer tipo de interpretação, porque eles gostam de ficar fazendo trocadilhos. Ah, coloca um do lado, coloca um do outro, entendeu? Troca uma palavrinha com outra e tudo mais, mas nunca vai fugir dessa definição aqui. O que vai ser a inteligência artificial? A inteligência artificial, gente, é qualquer momento em que uma máquina observa e responde ao seu ambiente. Isso é inteligência artificial. Então, quando você trabalha com uma máquina, com um computador, quando a gente fala assim, máquina, está sempre pensando em máquina, né, naquilo que é hardware, naquilo que é físico, mas eu não quero que vocês encarem essa definição somente como que é hardware, somente como que é físico. Mas o que? Quando você tem, afinal de contas, qualquer tipo de dispositivo, vamos trabalhar assim, onde qualquer tipo de dispositivo como uma Alexa, onde qualquer tipo de dispositivo como uma Smart TV, entendeu? Que responde ali, afinal de contas, a comandos específicos que você pode ter, observa e responde ao seu ambiente. Isso, então, internamente pode ser trabalhado com qual visão? No aprendizado de máquina, sendo colocado como um subconjunto específico da IA, que refere-se ao quê? A dar uma máquina um ciclo de feedback que lhe permite aprender com a experiência. Isso aqui é bem interessante, que nós vamos aprofundar com certeza, tendo aí machine learning certinho nos seus estudos, no seu planejamento de estudos. Dali em diante vocês vão ver que, inclusive, o ciclo do aprendizado de máquina, um dos maiores segredos que nós temos aqui não é o algoritmo que tu está utilizando, não é o algoritmo se é supervisionado ou não supervisionado, né? Que basicamente a classificação mínima que você vai ter em algoritmos de aprendizado de máquina é que eles sejam supervisionados. Ou seja, quando você tem o quê? Uma base de dados de teste, você já sabe o que você espera que vai ser obtido de dentro de uma outra base que está passando ali pelo processo de aprendizado, entendeu? Mas sim o quê? Mas sim o ciclo de feedback, o ciclo de retorno. A capacidade que tu vais ter de ter o quê? Feedbacks e retornos sendo trabalhados em cima daquela linha de raciocínio. Isso é o segredo que você tem no aprendizado de máquina. Ou então quando você fala do que do aprendizado não supervisionado, em que você simplesmente tem o quê? Tem um balaio ali de coisas que você precisa aprender com aquele balaio de coisas. Você precisa saber o que está dizendo, afinal de contas, aquele tipo de dado. E uma característica intensa que você vai ter, o que inclusive dentro do próprio aprendizado de máquina, do machine learning, é justamente o fato de você depender de quê? Mais quantidade de dados do que qualidade. Pode anotar isso aí.
Aí tu vai falar assim, bah, Pacheco, eu estudei contigo Business Intelligence, eu estudei contigo toda aquela parte conceitual de dado, inteligência, informação tal e tudo mais, e lá a gente trabalha com qual linha de raciocínio? Uma linha de raciocínio um pouco diferente, né? Mas vale a qualidade do dado do que a quantidade. Pois é, aqui você tem que ter muita quantidade mesmo, sabe por quê? Porque, inclusive, o conceito que nós trabalhamos, tanto no aprendizado de máquina, quanto na abordagem de redes neurais, quanto de deep learning, é um conceito um pouco diferenciado. Porque eu consigo aprender e consigo considerar, inclusive, tudo aquilo que eu chamo de outliers, que seriam dados, inclusive, que fogem, ok? De uma base que está sob análise, e que às vezes você não considera aquele outlier, o que você está fazendo naquele exato momento? Você está acabando com o teu sistema de aprendizado. Porque às vezes aquele outlier é justamente aquilo que traz uma justificativa, como por exemplo, para caso da guerra, entendeu? Infelizmente, né, essa guerra aconteceu. Caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, em você fazer o quê? Em você reconhecer boca coçando, e você reconhecer, afinal de contas, o que é? O que seria ali naquele momento um tanque inimigo e o que seria um jipe ou um carro que está simplesmente se movimentando em um período noturno e não no período diurno. E no período diurno é muito fácil, né? Reconhecer imagens. Mas aí no período noturno? Às vezes poderia estar o quê? Simplesmente no teu outlier. Ok? E o que vai ser redes neurais aqui então, Pachecão? Subconjunto de aprendizagem de máquina. Consiste em muitos nós que trabalham juntos para produzir uma resposta. Isso aqui a gente vai aprofundar com certeza quando estivermos estudando redes neurais, quando estivermos estudando Deep Learning. E o que vai ser então o Deep Learning? Deep Learning, né, tem uma galera, inclusive tem um professor, brother meu, não vou ficar fazendo propaganda dele aqui não, mas é muito legal, que um grupo de estudos nosso aqui, ele falou, né, o grupo de professores, ele inclusive tinha outro professor falando, pô, mas como é que eu vou conceituar Deep Learning? Ele, bicho, não precisa conceituar claramente não, mas pense no seguinte, o outro professor, ele falando para outro professor, né, pense que o Deep Learning é como se fosse uma rede neural melhorada, é como se fosse a ideia de você ter justamente a tua rede neural retrabalhada em cima dos conceitos, entendeu? Então o nosso Deep Learning vai ser justamente isso, uma sub-área do Machine Learning. Eu achei ótimo quando ele falou isso, fica bem claro, né, o tipo de exemplo, que permite o processamento de enormes quantidades de dados para encontrar relacionamentos e padrões que os seres humanos são muitas vezes incapazes de detectar. O Deep significa o quê? Profundo. Profundo por quê? Porque agora no Deep Learning você não vai considerar simplesmente camadas em uma rede neural. Você vai considerar, na verdade, o quê? Tanto que um dos usos clássicos que nós temos de Deep Learning é quando você tem quantidades de dados gigantescas a serem trabalhados. Fora isso, o esforço que tu tens de implementar Deep Learning não vale a pena. Entendeu como? Então a ideia é que você tenha o quê? Fora essa quantidade de dados enorme, que você pense no teu cérebro humano. Mais de 8 bilhões, 85 bilhões, mais de 85 bilhões de interconexões que você pode ter de um neurônio com outro. E esses neurônios, vocês concordam comigo que eles não têm uma representação hierárquica, eles têm uma representação o quê? De interconexão? Então pense nisso, é onde entra justamente o Deep Learning. Ok? Não simplesmente uma redezinha simples, não simplesmente o que? Eu tenho ali simplesmente uma rede neural simplista, certo? Em que eu teria camadas de conexão, né, em 2 níveis, né, um nível só, entendeu? Com 3 variáveis. Não vale a pena tu entrar com Deep Learning. É uma das situações em que não vale a pena tu entrar com Deep Learning. Joinha? Então, isso daqui é o quê? Isso daqui seria o core. Literalmente o core que a gente tem, o coraçãozinho, o núcleo que nós temos, funcional, de uma ideia de um projeto de inteligência artificial. Mas, porém, contudo, todavia, as coisas nos dias atuais não poderiam ser encaradas de forma tão simplista. É onde entram o quê? Tanto ferramentas quanto áreas de aplicabilidade que você teria aqui muito claras e muito clássicas a serem executadas relacionadas à inteligência artificial. Ok? Então nós vamos trabalhar aqui nesse exato momento, nesse módulo, né? Que é um módulo conceitual, introdutório. Você vai falar assim, só introdutório o quê, Pacheco? Já tomei nota de um monte de coisa aqui, que eu não tinha nem noção que os caras estavam perguntando ali na minha prova. Nossos cursos aqui do site são assim, né? Aprofundamento, deep, não é? No nível da camada necessária, ok? Assertivo e descritivo que você precisa. Tá bom? Então, mas o nosso foco aqui é o quê? Botar na tua cabeça que é inteligência artificial. De uma forma, então, eu preciso fazer o que agora?
pegar tanto essas ferramentas como áreas de aplicabilidade em que você tem, afinal de contas, a inteligência artificial. Primeira ferramenta que nós vamos ver aqui, então, é o nosso motor de inferência. O que é esse motor de inferência? É uma ferramenta informatizada. É literalmente uma caixa preta, uma ferramenta automatizada, ou seja, uma caixa preta, em que pode ser utilizada em sistemas especialistas, que após ser estimulada com solicitações pré-determinadas, oferece as soluções possíveis. Caixa preta por quê, Pachecão? Melhor esse aí para mim. Caixa preta porque simplesmente você não sabe o que está acontecendo dentro daquele sistema. Entendeu? Você sabe o quê? Que você tem alguns estímulos que você pode dar para ele, e dali em diante, dependendo da situação, dependendo do processamento interno, dependendo de como aquele algoritmo interno foi preparado, ele vai inferir respostas adequadas àquela situação. Tanto que em sistemas especialistas é muito bem-vindo, né? Imagina ali o sistema para poder apoiar um médico com dados históricos de, vamos colocar assim, de diversos pacientes que já tiveram câncer. E que você teria então o quê? Entradas sobre o quê? Situações que a pessoa está vivendo, né? Sintomas que a pessoa está sentindo. E dali em diante um motor de inferência desse apoiando o sistema especialista, mostrando então para o médico que, olha, para esses sintomas, eu acredito que a pessoa possa estar com câncer. E inclusive nesse estágio. Por quê? Porque ele tem inclusive dados históricos que foram trabalhados com outros pacientes. Ajudaria? Inclusive adiantaria e muito o tratamento do câncer. Outro ponto que a gente tem aqui é justamente o raciocínio automatizado. Raciocínio automatizado já não mais como ferramenta, mas sim como sub-área da inteligência artificial, que estuda formas de simular raciocínio lógico por meio de métodos computacionais. Um dos principais algoritmos para o raciocínio dedutivo automatizado é denominado, inclusive, o SLD resolução, tá? Vez ou outra ele aparece aí na tua prova com esse nomezinho, eu tenho certeza que você já pegou e não sabia do que ele estava falando. É justamente o nosso raciocínio automatizado. Basicamente, é uma sub-área que utiliza o raciocínio lógico, também em alguns momentos raciocínio lógico cognitivo, ok? Para apoiar na tomada de decisões. Temos também o entendimento de linguagem natural, ou interpretação de linguagem natural. O que vai ser esse entendimento de linguagem natural ou interpretação de linguagem natural? Em inglês chamado de Natural Language Understanding, NLU, ou Natural Language Interpretation, NLI, é um subtópico do processamento de linguagem natural em inteligência artificial, que lida com a compreensão da leitura por máquina. A compreensão da linguagem natural é considerada um problema de IA extremamente difícil. A galera vai falar assim, né? A galera, por exemplo, que é da área de pedagogia, área de linguística, certo? Vocês já vão parar e falar assim, Pacheco, mas espera aí, você falou alguma coisa aqui sobre processamento de linguagem natural? Pacheco, o processamento da linguagem natural é uma área nossa de estudo. Inclusive que nós temos, né, no estudo da linguística, que nós temos ali no estudo, inclusive da pedagogia, da língua portuguesa, né? Até da língua inglesa também, a galera que trabalha com inglês. Eu sei disso. Não à toa que eu coloquei como o quê? É uma sub-área em que você vai trabalhar, afinal de contas, com a PLN dentro da inteligência artificial. Essa é a ideia. No caso do entendimento de linguagem natural, ele diz respeito ao quê? Ao processo que você tem de conseguir parar, sentar, entendeu? E colocar um computador para poder entender claramente o que a pessoa está falando. Por quê? O computador ele não tem aquela capacidade de você dizer o seguinte, né? Ó, o negócio é o seguinte, José está largando Maria. Cara, em boa língua portuguesa, aqui, se José está largando Maria, não é porque José está pegando a Maria no colo e está largando. Não é assim? Quando você fala José está largando Maria, comumente você tem o quê de interpretação da linguagem natural? O José está deixando a Maria, está separando da Maria, entendeu? E o casal está sendo desfeito. O computador ele não tem essa capacidade. Entendeu como? Então quando você fala do entendimento da linguagem natural, essa é a principal preocupação que nós temos. É fazer que o computador entenda isso realmente. Não à toa a gente entra então justamente com essa visão que nós temos da PLN, o NLP, cobrado inclusive de forma avulsa, né, em alguns editais,
Um dos editais que nós tivemos, vou usar ele como exemplo, né? A própria PLN apareceu, afinal de contas, no edital do TC1, como um dos tópicos ali a serem cobrados, assim como rede neural, rede bayesiana, não foi, apareceu ali abertamente, que tem como objetivo justamente analisar e extrair significados de conteúdos de voz e texto. É isso que ela vai fazer. Vai falar assim, pô, Pacheco, interessante, né? Então eu posso dizer que o ponto anterior, ele era, então, um ponto sendo trabalhado em cima do quê? A parte de entendimento de linguagem natural. Entendimento de linguagem natural, uma sub-área que você tem do processamento da linguagem natural. Pegou como é que funciona? Tá gostando, né? Show de bola, então. Ok? Outra sub-área que nós temos aqui também, que é uma sub-área de pesquisa em inteligência artificial, é chamada de representação do conhecimento. Essa pesquisa, né, na área de representação do conhecimento, tenta responder diversas perguntas como representamos, afinal de contas, o nosso conhecimento? E essa representação não somente uma representação, né, gente? É retórica, né? Não parar para pensar somente em, oh meu Deus, eu vou representar o conhecimento. Mas sim dizer o quê? Como é que isso pode ser colocado em um computador de uma forma adequada? Como é que isso pode ser representado, inclusive, para que o ser humano tenha melhor entendimento e o próprio computador também? Ou então como as pessoas representam conhecimento de todos da mesma maneira? Entendeu? Não pode ter. O conhecimento ele tem que ser estruturado de uma forma diferenciada. Uma outra área que nós temos, inteligência computacional. Muita gente confunde inteligência computacional com inteligência artificial, mas você que é meu aluno não pode confundir isso, porque eu já estou avisando vocês que exatamente o avaliador vai cobrar isso na tua prova. A inteligência computacional é um ramo da inteligência artificial. A IA, que já é mais conhecida, sendo inclusive temas de filme e séries, é considerada parte da computação que procura imitar a inteligência humana por meio de softwares e de hardwares, né? Quando você fala aqui da inteligência computacional, é disso que você está falando. É colocar computadores para pensar. O filme A, ele na verdade deveria chamar IC, tá ok? Como uma sub-área da inteligência artificial. Temos também aqui a RPA, automação robótica de processos, que permite a utilização de sistemas visuais de baixa codificação em low code, de drag and drop, para automatizar o fluxo de trabalho de um processo de uma forma bem tranquila, tá? Como arrastando, né, colocando coisas ali para que as coisas aconteçam. A computação cognitiva também é justamente o quê? Agora você já tem uma função, uma funcionalidade a ser trabalhada com a nossa inteligência computacional, e a utilização da inteligência computacional para auxiliar na tomada de decisão humana, caracterizada por capacidades não supervisionadas de aprendizagem, ou seja, o que é o não supervisionado, que a gente já viu? Exatamente, você não tem ainda o quê? Um resultado final a ser alcançado, você não tem uma base de treinamento, mas você sabe que tem coisas dentro de uma base de dados que precisam ser estudadas, aprendidas, ou então até mesmo associações a serem reconhecidas, e interação em tempo real, calcada na inteligência artificial e no processamento de sinais. Bem interessante também. E a visão computacional? É a ciência e tecnologia das máquinas que enxergam. Ela desenvolve teoria e tecnologia para a construção de sistemas artificiais que obtêm informação de imagens, ou quaisquer dados multidimensionais. Tanto que a ideia, inclusive, vamos colocar ali, da própria visão computacional, é que você, inclusive, tem a aplicabilidade dela em quê? Em figuras, imagens, entendeu? Imagens tridimensionais, entendeu? Coisas que você pega no dia a dia, tem que reconhecer padrões ali dentro, e inclusive até mesmo em dados multidimensionais, quando a gente fala ali de cubo de dados. Todo mundo pegou, gente? Bora resolver questões então? Vamos lá, cola comigo o que eu quero que vocês façam. Tentem resolver a questão. Tentem resolver a questão em relação ao quê? Exatamente, em relação ao que a gente já trabalhou. Pegou, tentou resolver, tem o seu gabarito, coloque aí, toque adiante o assunto, que é pra gente poder o quê? Corrigir a sua linha de raciocínio ou ver se você realmente aprendeu o que a gente trabalhou com vocês. Quadrix 2022, CRT 04, assistente de tecnologia da informação. Julgo item referente às novas tecnologias. O conceito de inteligência artificial refere-se unicamente, sempre muito cuidado com unicamente, a duas grandes áreas de conhecimento, ciência da computação e matemática, né? Pô, de forma alguma, né? De forma alguma. Se ele estivesse falando para mim sobre classificação, a IA seria então classificada basicamente em quê?
em Machine Learning, redes neurais / Deep Learning, se for sobre classificação. Agora, quando ele fala, inclusive, sobre duas áreas de conhecimento, de forma alguma, né? Imagina você considerar dentro da IA somente a parte de ciência de computação e matemática. Onde que ficaria, gente, toda a parte de aprendizado? Onde que ficaria toda a parte de tratamento de dados? Onde que ficaria toda a parte de processamento de dados que você precisa para que a inteligência artificial funcione? Viu só? Tá bom? Então, tá errado. Pega aqui mais uma. Comumente, né, quando você tem unicamente, somente, apenas, exclusivamente, né, o todo, tudo, essas palavras que excluem de um conjunto, de alguma maneira, dados que poderiam ser analisados em uma questão, comumente essa questão está errada. Eu não estou falando sempre, estou falando comumente, né? Beleza, pega mais essa aqui, mais uma também, questão novinha de 2022. Julga o item referente às novas tecnologias. Em uma visão ampla, a inteligência artificial pode ser dividida em duas categorias principais, Machine Learning e Deep Learning, né? Inclusive uma questão extremamente atual, por quê? Já considerando nesse exato momento que você tem a Deep Learning fazendo o quê? Uma substituição natural do uso das redes neurais. Uma substituição natural. Ah, a rede neural vai deixar de existir? Não, não vai deixar de existir. Mas eu acredito gradativamente, como o Deep Learning é algo novo, ali 2012, 2013, na utilização em tratamento de dados, não novo pela sua história. Trabalhando no meu conteúdo de Deep Learning, vocês vão ver que o negócio vem lá da era do Ronca, né? Lá da década de 70, o cara já pensava ali em como trabalhar com Deep Learning, 70, 80. Certinho? Mas vocês vão ver que existe uma naturalidade de substituição. Justamente porque eles melhoraram o uso das redes neurais quando eles começaram a colocar Deep Learning. Ok? Pega aqui mais uma questão de número 3. Agora vamos dar uma olhadinha, né? FGV. A galera fala, pô, FGV não tem questão nenhuma. Não é que não tem questão nenhuma, né? FGV tem poucas questões, é diferente. FGV 2021, se você der uma minerada ali, você consegue encontrar bastante conteúdo aí que fala sobre o assunto. FGV 2021, TJRO, analista judiciário, analista de sistemas, desenvolvimento de sistemas. A inteligência artificial apoia o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de realizar atividades similares às capacidades cognitivas humanas. Como exemplo, a plataforma Synapses, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, TJRO, é adaptada para o uso nacional, gerencia o treinamento supervisionado de modelos de IA. Você vai falar assim, eita, esse negócio existe mesmo? Eita, esse negócio existe mesmo. Pode ficar super tranquilo, tá? Essa parada existe mesmo, ok? Em soluções de inteligência artificial. A tecnologia que possui a capacidade de melhorar o desempenho, a tecnologia que possui a capacidade de melhorar o desempenho da realização de alguma tarefa por meio da, olha aqui, ó, por meio da experiência usando dados de treinamento, podendo ser supervisionado ou não, é qual? Ah, Pacheco, você cantou essa questão previamente, né, cara? Tu tá falando aí abertamente da nossa Machine Learning, né? Sim, eu tô falando basicamente do nosso Machine Learning, aprendizado de máquina, letra E, é isso mesmo. Por que não os demais, Pacheco? O que é o motor de inferência? O que é o motor de inferência? Ferramenta informatizada no modelo caixa preta, também é utilizada em sistemas especializados que, após ser estimulada com solicitações predeterminadas, oferece soluções possíveis. Por isso que não é. Raciocínio automatizado. Sub-área da inteligência artificial que estuda formas de simular raciocínio lógico por meio de métodos computacionais. Compreensão de linguagem natural ou entendimento de linguagem natural. Sub-área da PLN, não é, gente? Que lida com o quê? Lida justamente com o entendimento, a interpretação da informação que está sendo passada, né, ali mediante linguagem. E representação do conhecimento. A representação do conhecimento, de uma forma geral, é simplesmente o quê? Sub-área da pesquisa, inteligência artificial, onde a pesquisa na área de representação do conhecimento tenta responder diversas perguntas. Entendeu? Dentro do quê? Como que esse conhecimento poderia ser representado? Está sendo representado da melhor forma ou não? Nosso gabarito letra E de escola. Bora lá, gente, mais uma da Quadrix. Conselho Federal de Odontologia, se eu não me engano, CFO, DF. Analista de desenvolvimento de sistema da informação. Julga o item que se segue acerca de engenharia de software e inteligência computacional. Ah, a galera que tem dificuldade de encontrar questões que lidem com machine learning, deep learning, inteligência artificial e tudo mais,
Em alguns momentos vocês vão ver essas questões sendo colocadas como engenharia de software, em alguns momentos dentro de banco de dados, tá? Então fica mais fácil de vocês encontrarem. E inteligência computacional. Bacana. Número 4. Inteligência computacional é um conjunto de métodos e ou técnicas que procura desenvolver sistemas dotados de comportamento semelhante a certos aspectos do comportamento inteligente. É isso mesmo que a gente viu. A definição está quase que cópia, né? Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente viu aqui da nossa inteligência computacional. Não foi, gente? Bacana, né? Como o ramo da inteligência artificial, em que você tem literalmente o quê? Exatamente o comportamento humano sendo colocado em computadores e software. Questão de número 5. São exemplos de técnicas de inteligência computacional os algoritmos genéticos, as redes neurais e as lógicas nebulosas, ou também chamado de lógica fuzzy. Aqui a gente para e bora complementar um pouco mais o conhecimento de vocês. O que é um algoritmo genético? É um tipo de algoritmo, gente, utilizado em inteligência artificial de uma forma geral, bem genérico mesmo, né? A ideia dele, em que você vai ter o quê? Algoritmos que, afinal de contas, possuem representações hierárquicas de acordo com que os dados são analisados e trabalhados. Então você cria o quê? Literalmente uma árvore genética de dados, de acordo com o quê? De acordo com que esse dado aconteceu, eu tenho a possibilidade que esse e esse aconteça. De acordo com que esse aconteceu, eu tenho a possibilidade que esse e esse acabem acontecendo. Isso é um algoritmo genético. Quando você fala de inteligência computacional, é importante que você tenha esse tipo de técnica sendo utilizada? Com certeza absoluta. Redes neurais nem digo, né? Com certeza absoluta. Você vai ter o uso de redes neurais para que você tenha sua inteligência computacional acontecendo. Porque as redes neurais, elas não vão trabalhar com quê? Características hierárquicas, mas sim com quê? Com as características de interligações de perceptrons. Pegou agora? Bacana, então. De forma que você tem o quê? O reprocessamento, minimamente o reprocessamento daquilo que você analisou, para poder chegar em uma solução específica na ponta. E a lógica nebulosa, a lógica fuzzy? A lógica fuzzy é uma área muito legal da lógica, inclusive aplicada à inteligência artificial, que lida justamente com a seguinte característica. Uma coisa é você falar que sempre você vai ter dentro da lógica o que é algo que é verdadeiro e falso. A lógica fuzzy não trabalha simplesmente com essa linha, ela trabalha com a linha diferente. Ela me diz o seguinte, você pode ter algo que é mais ou menos verdadeiro e algo que é mais ou menos falso. Você não tem um 0 ou 1 aqui dentro da lógica fuzzy, você tem o quê? Você pode ter um 0,9, você pode ter um 0,8. Isso é muito importante quando você trabalha literalmente com inteligência computacional, quando você trabalha com aprendizagem de máquina. No meu modo de aprendizagem de máquina eu mergulho bastante, inclusive nessas formas e técnicas que podem ser trabalhadas, justamente por quê? Porque assim, nesse formato, você literalmente vai saber o quê? Cara, será que eu de repente não estou desconsiderando parte da minha base de dados em que eu estaria quase chegando na resposta certa? Pegou como é que funciona? Beleza, então esse nosso gabarito está correto. É correto e eu já aproveitei aqui o gabarito para poder introduzir mais um pouquinho de conhecimento. Vamos aqui para mais uma. O FV 2022, em Minas Gerais, analista de tecnologia da informação. Aluno que é aluno meu, não é besta, não vai ficar fazendo o quê? Não vai ficar lendo os itens, né, as afirmativas antes de ver o comando. O que é o comando? O comando está pedindo para você claramente o que está correto. Então o que tu vai fazer? Agora tu volta e bora ver o que está correto aqui ou não. Item 1. Inteligência artificial é a parte da ciência da computação que se destina a desenvolver sistemas capazes de resolver um problema de uma maneira tal que seja considerado inteligente quando executado por um ser humano, né? É isso mesmo, né? Não à toa, inclusive, seria o quê? A aplicabilidade da inteligência artificial. A aplicabilidade da inteligência artificial é justamente o que? Resolver problemas, né? No decorrer do dia a dia que nós temos ali com o uso do raciocínio humano, é isso mesmo. Número 2, redes neurais. É uma técnica de IA que utiliza redes de computadores? Está fora, tchau. Não é rede de computadores, não. A ideia de redes neurais é justamente o quê? Que você traga à tona o quê? A linha de raciocínio do conexionismo, tá? Essa é a ideia, conexionismo de dados, como eles acontecem, assim como o cérebro humano acaba processando as informações. Tá errado. A computação cognitiva, baseada em redes neurais e deep learning, está aplicando conhecimento de ciências cognitivas, é isso mesmo, para desenvolver sistemas que simulem processos do pensamento humano, né? Acabamos de ver essa definição, ela está correta.
Olha o número 4, que questão gostosinha. Eles não cabram histórico, é coisa de besta estudar, é mesmo? Olha aí. Para provar que é inteligente pelo teste de Turing, um sistema deve se comportar como um ser humano, é isso mesmo? É isso mesmo, nosso gabarito. Letra E de escola. Bacana? Gostaram? Calma aí que a gente ainda tem mais. Pega aqui mais uma questão. Quadrix 2022, tudo questão novinha, né, gente? Aqui eu não gosto de trabalhar... Só gosto de trabalhar com vocês com questões antigas, se fizer sentido trabalhar com aquela questão antiga, se for uma questão que ainda tenha conhecimento atual e que apoie o que é a didática e o dinamismo do curso, tá? Isso, inclusive, todos os professores do site aqui trabalham assim. Com relação aos conceitos de Machine Learning e Deep Learning, julgue o item. O Deep Learning pode ser definido como sendo a aplicação de uma quantidade massiva de camadas de processamento em um algoritmo de rede neural. É isso mesmo, né? Tanto que vocês vão ver que essa parte aqui da quantidade massiva de camadas de processamento é bem importante você levar para a prova, porque existem questões que, inclusive, me falam o seguinte, né? Nas situações abaixo, a aplicabilidade do Deep Learning não é cabível na situação tal. E essa situação... É um negócio assim, depois a gente vai ver. E essa situação tal, que ela não é cabível, é justamente onde? Onde você tem uma estrutura muito simplista, certo? De camadas de dados a serem trabalhadas. Ali não cabe Deep Learning. Por quê? Não vale a pena o investimento para poder fazer Deep Learning quando as camadas são pouquinhas. Ok? Quando você tem poucos dados, inclusive, a serem trabalhados. Vamos lá, então. Mais uma questão. Pega a lei. Agora sobre NLP, não é? O que é NLP? É PLN. É PLN na veia, né? Processamento de linguagem natural. É incorreto afirmar. Então ele está buscando o quê? O que está errado. A NLP trata a possibilidade de humanos se comunicarem com máquinas de forma mais natural possível, sem ser preciso aprender línguas artificiais muito específicas, que são os comandos nos quais manipula-se o computador, né? Isso mesmo, né? Essa é a ideia. Você senta, escreve ali pro computador ali, ah, pá, entendi. Entendi o que você está me falando aqui, vamos seguir adiante o nosso bate-papo. Ok? Muito utilizado, inclusive, em chatbots, para vocês terem noção. Linguagem natural destina-se à comunicação dos seres humanos sobre o mundo, sendo que a maior parte da comunicação linguística ocorre através da fala. É isso mesmo que a gente falou. Tanto que a linguagem natural é uma área que nós temos aí do estudo da linguística, tá bom? A linguagem escrita ainda é muito recente se comparada à fala. E para um computador, mais fácil de ser interpretada. Com certeza absoluta, um computador vai entender mais facilmente aquilo que você está digitando do que aquilo que você está falando. Basicamente por quê? Você tem diversas coisas que poderiam acontecer, como por exemplo o uso de sotaque, gírias específicas, né? Até o formato de pronunciar uma gíria, que poderia influenciar essa interpretação aí do seu computador. Então também não é o nosso gabarito. E a linguagem escrita é bem mais recente, né? O ser humano lá na época da pré-história falava... E o cara entendia ali de boa, né? O cara dava um latido, gritava um com o outro, o cara entendia também. Ele sabia perfeitamente. Isso já era uma linguagem, entendeu? Afinal de contas, né? Já era uma fala que você tinha na época, ok? NLP pode ser entendido como aplicações computacionais que compreendem linguagens naturais, compreensão e geração de textos, tanto na fonética quanto na escrita, sendo que a última é mais fácil de um computador conseguir interpretar de maneira correta, pois não tem que lidar com problemas do sinal do áudio, como o ruído, por exemplo. Exatamente, né, gente? Está correto também. Letra E. É possível, através da NLP, interpretar a língua portuguesa à interpretação. Cara, esse aqui é o problema. Quando a gente fala, entendeu, do estudo específico relacionado a um entendimento da linguagem natural, entendeu? Você tem o quê? Um estudo que busca que isso aconteça. Pela NLP, é possível que você tenha a interpretação perfeita de um texto? Ainda não, justamente porque você tem dificuldades, né? Nos dias atuais, que são justamente o quê? Tipo de linguagem, né? Sotaque, por aí vai. Aí, NLP é uma área dentro da inteligência artificial, essa aqui tá dada, né? É literalmente uma área da inteligência artificial. Nosso gabarito letra D, de dedinho. Pegar aí questão de número 9, Fundação Universidade de Brasília, 2018. Com relação a tecnologias de ensino e ao seu uso, julga o item que se segue. Existem programas semi-autônomos, ou seja, o que é semi-autônomos? O autônomo é quando ele funciona por si próprio, tá? Então semi-autônomo é como se ele estivesse quase chegando nesse nível. Proativos e adaptativos,
que utilizam recursos de inteligência artificial. Com certeza existem. Eles são usados no ensino à distância porque possibilita a recuperação de informações, a operação de programas e o monitoramento de recursos de rede utilizados pelos profissionais dessa modalidade de ensino, né? Ou seja, ele está falando basicamente o quê? Nós temos, afinal de contas, programas que são programas semi-autônomos, programas que são semi-autônomos na área de educação e que, inclusive, apoiam a educação. Com certeza absoluta, gente. Atualmente, até o próprio Google Classroom possui programas que fazem isso para ti, tá? É mesmo, ok? Pega aqui, então, gente, mais uma questãozinha. FUSIAC 2017, UFF, técnico de tecnologia da informação. São linguagens de programação utilizadas tipicamente em aplicações de inteligência artificial e em aplicações orientadas a objetos, respectivamente. Então, uma delas vai ser o que? A Lisp. É uma linguagem, né, utilizada, inclusive, em inteligência artificial. Pode anotar aí, linguagem orientada a objeto que nós temos aí. A nossa querida linguagem Java, extremamente conhecida da galera que trabalha com tecnologia da informação. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês em relação a esse nosso módulo aí que fala de conceitos de inteligência artificial. Bacana? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, traga aquele seu depoimento para eu poder saber o quanto você gostou, afinal de contas, da nossa aula e o como essa aula está sendo legal aí para o teu aprendizado para concursos públicos. Aquele grande abraço, até a nossa próxima aula, gente, e até mais, hein? Tchau, valeu!